A comunicação social não é um negócio como outro qualquer, como se costuma dizer. É uma atividade, uma operação que é fundamental para o funcionamento das democracias e nós sabemos que quando há limitações à liberdade de imprensa, isso, por regra, é uma espécie, olha, sei lá, do canário na gaiola para dizer que alguma coisa está a correr mal, não é? Portanto, no nosso caso, por exemplo, português, foi um caso destes, o caso República, que despertou a atenção internacional para o que estava a acontecer com o processo revolucionário português, digamos. Na altura, as pessoas olhavam para cá, isto era um pouco exótico, não ligavam muito, era divertido, havia aqui uma agitação. Foi quando aconteceu esse caso que, de repente, começaram a ouvir jornalistas de outros países e a dizer, atenção que em Portugal está a passar-se qualquer coisa de estranho. Portanto, a liberdade de imprensa é sempre algo muito importante. E a liberdade de imprensa baseia-se muito na existência de um negócio minimamente saudável. Portanto, que não dependa de poderes públicos ou outros poderes com interesses particulares, digamos assim. Ou, se houver pelo menos um equilíbrio entre vários interesses, digamos assim, para garantir o pluralismo. Desse ponto de vista, o negócio ser rentável é importante. Quando a imprensa, enfim, não havia ainda internet, não havia sequer televisão, não havia rádio, quando a imprensa apareceu no início, nos primórdios, há mais de 200 anos, quase toda a imprensa vivia de ter uma agenda política. Até em Portugal também, não é? Em outros países também. Tinha uma agenda política e, portanto, muitas vezes os políticos circulavam até mais depressa do que hoje entre as redações e os ministérios. E isso começou a mudar quando se percebeu que era possível, aumentando a circulação dos jornais, ir buscar publicidade. Portanto, e isso através de vender barato para ter circulação elevada e ir buscar publicidade, e isso permitia que nas redações houvesse independência relativamente aos poderes constituídos. Esse modelo funcionou primeiro nos jornais, depois nas rádios, depois nas televisões, se bem que isto não fosse tudo assim sempre, não é? Por exemplo, o negócio da televisão na Europa arrancou quase sempre dependente dos Estados. Portanto, era um negócio que existia e exigia investimentos iniciais muito elevados. Nos Estados Unidos é diferente e na América do Sul também, Brasil, mas em Portugal, na Espanha, em França, no Reino Unido, as principais cadeias eram cadeias públicas e ainda hoje são. Em quase todas elas, não são em todos, porque houve privatizações, mas ainda hoje são. E isto foi funcionando até aparecer uma coisa que tem sido muito disruptora em termos de modelo de negócio, que é a internet. Porque a internet chegou muito rapidamente a muita gente e criou 2 ou 3 fenómenos que são bastante disruptores, digamos assim. Por um lado, tirou o negócio. Digamos, a informação, criou a ideia que a informação é gratuita, não se tem que pagar por ela. Não é preciso pagar. Não é preciso pagar, está por todo lado, está à distância de um clique. Antes nos computadores, agora nos telemóveis. E, portanto, todos os órgãos de informação a nível global lutam contra isto, dar a ideia de não, isto não é gratuito, isto custa dinheiro a produzir, há profissionais que dependem disto e, portanto, é preciso pagar. E depois, como se isso não fosse suficiente, os novos operadores, que não são operadores de comunicação social, portanto estamos a falar de coisas que começou com, digamos, as redes sociais, mas também o Google, mas também a Amazon, mas também o TikTok, tudo isso foram buscar as receitas da publicidade. E quando digo buscar receitas da publicidade, estamos a falar de buscar, por exemplo, da publicidade digital, percentagens que em Portugal, ou em geral da Europa, podem chegar aos 70% das receitas. Portanto, há menos vontade de pagar pela informação, o cliente final, e mais gente a disputar o bolo da publicidade. Portanto, isto tem criado enormes constrangimentos a este negócio. Por exemplo, esse Telegraph que tu falaste, o Telegraph, que é o jornal inglês de qualidade, com maior circulação, portanto, não é o Times, é o Telegraph, também não é o Guardian, é o Telegraph, tinha há 10, 12 anos 800 mil exemplares de vendas e hoje em dia está nos 200 e tal mil, não chega aos 300 mil, pelos últimos dados que eu vi. E isto, ele também, aqui há 10 anos, nós podíamos consultá-lo gratuitamente, hoje, se quisermos consultá-lo, temos que pagar uma assinatura. Mas isso limita o número de visualizações, como
toda a gente sabe. Portanto, há aqui muitas dificuldades. Apesar de, no caso, o outro título que tu falaste, a Spectator. A Spectator é uma revista muito particular, fabulosa. Gosto muito de ler a Spectator. Mas a Spectator foi fundada em 1711. Portanto, tem 212 anos. É uma coisa completamente alucinante só de pensar nisso. Portanto, a perspectiva de termos um negócio destes que, de repente, podia estar nas mãos de um fundo, enfim, de um país não democrático, de uma monarquia do Golfo, criou um grande alarme no Reino Unido. E um alarme, que esse aspecto eu acho, perdão, quero destacar, um alarme que não teve só a ver com a propriedade em concreto disto, porque agora, como tu disseste, o governo abriu uma investigação, aparentemente essa questão parou, isto tudo tem a ver com as dificuldades da família que é proprietária destes títulos. Estes títulos pertenceram a um senhor canadiano, Conrad Black, que tinha muitos investimentos na área dos mídia, mas há essencialmente 20 anos ele vendeu estes dois títulos à família Barclay. Não tem a ver com o Banco Barclays, é a família Barclay, que é uma família que tem sobretudo investimentos na área de transporte marítimo e digamos, de vendas, cadeias de vendas de produtos, roupa. Sim. Roupa infantil, roupa não infantil. Portanto, agora são cadeias importantes no Reino Unido, aqui em Portugal não têm grande relevância. Esta família devia ao Lloyds, que é um grande banco inglês, mais de 1.000 milhões de euros. Estas coisas, quando são ricos, não é? Sim, a dimensão é sempre outra. A dimensão é outra. Ela devia mais de 1.000 milhões de euros. O Lloyds, mas como que penhorou o Telegraph e o Spectator, e agora esta família estava a pensar vender os jornais ao tal fundo do Abu Dhabi, não vendeu. O fundo do Abu Dhabi, através de um outro banco, ficou-lhe com a dívida que estava no Lloyds. Portanto, a administração do Telegraph está livre. Simplesmente há quem se interrogue, e interrogue bem, e nós devíamos ter essa preocupação cá, e já vamos lá, sobre que grau de liberdade tem agora a família Barclays, se está dependente, para os seus empréstimos, do Abu Dhabi. Pronto, eles estão a discutir isto em Inglaterra. Eu acho que em Portugal devíamos discutir coisas parecidas. Nós temos muitos negócios na comunicação social que são difíceis de explicar em termos de racionalidade económica. Portanto, não havendo racionalidade económica, tem que haver outra racionalidade qualquer. E isto passa-se há muitos anos, esta parte. Eu lembro-me que há sensivelmente 10 anos, mais coisa menos coisa, estávamos no período da Troika, havia muitas dificuldades em Portugal e, de repente, houve vários órgãos de informação que começaram a entrar participações de capital angolano. Uhum. Na altura, Angola andavam os angolanos a comprar apartamentos por aí, não se falava dos franceses, nem dos italianos, nem dos brasileiros, eram os angolanos, compravam apartamentos de milhões. E depois veio a crise do petróleo e a coisa complicou-se, e entraram no capital, enfim, tinham um jornal menos relevante que era o Sol, mas também entraram no capital, por exemplo, da Global Media, do Diário Notícias, e isto ainda hoje há outros capitais angolanos noutros órgãos de informação. E colocava-se a questão, o debate foi um debate que houve na Casa da Imprensa, sobre o que é que nos vai acontecer, porque falava-se que a Cofina podia ser comprada pelos angolanos, a empresa estava sempre com algumas dificuldades, que aqui ia acontecer à empresa, que tinha tido uma disputa acionista com aquela figura, enfim, famosa agora, o Vasconcelos. Nuno Vasconcelos. O Nuno Vasconcelos está fugido no Brasil. Portanto, estas coisas deviam nos levar a tentar perceber o que é que está a acontecer, mas a aflição em Portugal é tanta que eu acho que muitas vezes os jornalistas só perguntam de onde é que vem o dinheiro e não querem saber o que é que vem atrás com o dinheiro, porque eles precisam, no limite, ter os seus ordenados pagos no fim do mês, e já se percebeu por esta crise que está agora a haver na Global Media, que nem isso ficou garantido com esta última compra que houve. Enfim, não se percebe bem qual é o interesse daquele fundo localizado numas ilhas quaisquer, em comprar o Diário Notícias. Nos últimos anos, o Diário Notícias, o Jornal Notícias e a TSF, nos últimos anos houve muitas trocas acionistas neste grupo. Entraram macaenses, enfim, houve muitas coisas mal explicadas sobre o que se estava a passar aqui,
E parece que nós em Portugal estamos preocupados, desde que haja o dinheiro na conta no fim do mês, isto não nos devemos preocupar mais com o assunto. Só que as coisas não são assim e não deviam ser assim, pelo que tu falaste destes exemplos da greve na TSF e no Jornal Notícias, que têm a ver com esta crise, mas este ano já houve greves na RTP, aliás está a haver, ainda continuam greves marcadas, já houve greves na Lusa. A Lusa é a agência, aliás é muito interessante perceber o que é que nós queremos fazer com a Lusa. A Lusa é a Agência Nacional de Informação, portanto para quem não é profissional, há os órgãos de informação que trabalham diretamente com as pessoas, não é? Portanto, fornecem informação às pessoas, e depois há as agências de informação que basicamente fornecem informação aos órgãos de informação, que depois eles selecionam e publicam, às vezes publicam diretamente, às vezes indiretamente. Portanto, estamos a falar desse, no nosso caso português, da Lusa, outras conhecidas é a Reuters, ou a Associated Press, ou aqui lá em Espanha a EF, em França a France Press, e por aí adiante. Esta agência, esta nossa Lusa, tem uma história conturbada, porque há uns 40 anos tinha havido uma agência que vinha do tempo do Estado Novo, que era a Agência Nacional de Informação, a ANI. Ela tinha-se transformado em ANOP, com a democracia, que no final, ali pela passagem da década de 70 para a década de 80, houve uma crise e houve um governo que quis acabar com a ANOP, que era um buraco sem fundo, e criou ao lado uma cooperativa de órgãos de informação, na altura boa parte deles eram públicos, chamada Notícias de Portugal. E enfim, uma história rocambolesca, acabámos na Lusa, com uma situação bizarra, que é termos uma participação pública importante, hoje em dia só houve à volta dos 50%, e depois, do outro lado, órgãos de informação, que alguns foram saindo, outros foram entrando mais tarde, com participações simbólicas, porque havia uma pressão para o preço ser diferente, se fossem ou não fossem sócios. O Observador, quando foi criado, também perguntaram se queríamos ser sócios, nós não quisemos, não percebo bem, aquilo não tinha lógica. E agora a Lusa esteve, portanto, é preciso ter noção disso. A Lusa, o trabalho da Lusa só existe porque há, no último ano, 13,5 milhões de euros que o Estado dá à Lusa de indemnização compensatória. Isto é, o Estado diz que a Lusa deve fazer um determinado tipo de trabalho, e eu sei que boa parte do trabalho que a Lusa faz não é rentável do ponto de vista económico, portanto não tem modelo de negócio. Aquilo que as empresas pagam à Lusa para ter o seu serviço nunca daria para pagar os serviços que a Lusa presta, sendo que o Estado pede à Lusa para fazer alguns serviços que esses sim não são mesmo nada rentáveis, como ter uma rede correspondente, por exemplo, correspondentes grande e que custa bastante dinheiro nos sítios onde Portugal tem interesses. Portanto, uma parte disso, eu acho que havia antigamente pelo menos uma delegação que dava lucro, que era Macau. Macau há sempre patacas em Macau, não é? Portanto, mas tudo isso nos diz uma coisa. À conta de Macau, a Lusa tinha correspondentes em Tóquio, em Pequim, que era muito bom. Aliás, o correspondente em Pequim já esteve aqui algumas vezes. Sim, muitas vezes. Muitas vezes, o Toqueiro, que era um excelente jornalista. E depois temos nos Palopes, e depois temos uma rede regional que também é difícil de manter, e portanto... Mas deve ou não? Parece-te que faz sentido que pensarmos se vale a pena em termos de coesão. É um dos temas que está em discussão, até porque para justificar a compra, isto é uma operação que é ruinosa em termos de balanço. Aqui há um ano o governo atrasou-se na indemnização compensatória por causa do Tribunal de Contas, houve ali uma atrapalhada, e imediatamente a Lusa só viveu de empréstimos bancários e gastou uns milhares de euros de juros durante aqueles meses em que teve a ir buscar empréstimos bancários para a operação corrente. Portanto, aquilo não é rentável. Agora, será que faz sentido, e daqui a pouco falaremos melhor dessas medidas, será que faz sentido aquilo que parece ser a ideia do atual Ministro da Cultura, que tem a tutela da Lusa, Pedro Nuno Silva, que é a Lusa passar a servir, entregar aos seus clientes o seu serviço sem custo? Portanto, no fundo, ser uma forma de o Estado subsidiar as empresas sem
indiretamente, isto pode ter algumas vantagens. De facto, não se trata de um subsídio direto à empresa A ou à empresa B. Sabemos que quando isso acontece, dá sarilho, como deu durante o tempo do Covid. Não é? Mas é substancial o preço que as empresas pagam à Lusa? Eu sei quanto é que nós pagamos. Nós pagamos, enfim, está aqui o António Carrapatoso a olhar para mim, mas acho que posso dizer o valor. Nós apreciamos muito a transferência, nós pagamos 60 mil euros por ano à Lusa. Portanto, é dinheiro. Sim. Quer dizer, não é isso que faria de repente isto ser uma operação rentável, ou menos rentável, ou mais rentável, mas é dinheiro. Portanto, e na imprensa regional, local, nas rádios locais e regionais, se a rede estivesse minimamente racional, coisa que também não está, é dinheiro. Mas ser o Estado que governa única e exclusivamente a Lusa fará daquele órgão de informação um órgão de informação com, quer dizer, no papel menos independente, apesar de depois de dizer que é tudo muito independente e que há mecanismos de proteção do jornalismo, das interferências governamentais. A Lusa tem histórias tétricas. No tempo de Sócrates teve histórias absolutamente tétricas. Não sei, estás a sorrir, deve estar a lembrar, somos jornalistas, conhecemos algumas histórias. Conhece algumas histórias, não é? Sobre esse tipo de interferências. Portanto, é sempre complicado. Agora, há uma questão que se coloca, é como é que, eventualmente, estes assuntos como é que este mercado pode melhorar. Há coisas que, em Portugal, além deste problema, que, digamos, é um problema global, há, em Portugal, coisas que são específicas e que não se limitam a sermos um mercado pequeno. É evidente que sermos um mercado pequeno é complicado, não é? Se nós temos uma redação a trabalhar para 9 milhões de pessoas, para um mercado de 9 milhões de pessoas e para uma economia pequena com menos publicidade, nunca poderá ter a dimensão de uma redação que trabalha ou à escala global, como algumas redações de jornais anglo-saxónicos, ou mesmo uma redação espanhola que trabalha para uma população que é 4 ou 5 vezes maior que a nossa e uma economia que ainda é maior. Portanto, haverá sempre essa limitação. Agora, há outras coisas que têm a ver com o funcionamento especificamente do nosso mercado. Isto é, com as leis que nos regulam e com os reguladores que temos. E desse ponto de vista, não há, pelo menos na minha perspectiva, leis que permitam, que favoreçam no fundo a concorrência, favoreçam a entrada de novos operadores que criem que prestem novos serviços. Quer dizer, quando nós aparecemos há mais de 9 anos, vamos a caminho do 10º aniversário, toda a gente achou que éramos loucos. Não fomos, não é? Mas aquilo que, quando dependeu unicamente de um mercado que, apesar de tudo, não está muito espartilhado pela regulamentação oficial, que é o mercado do online, o nosso caminho de progresso foi relativamente simples. Quando passámos para um mercado super regulado e enquilosado, como é o mercado da rádio, nós estamos aqui na rádio, as coisas complicaram-se porque tudo exige autorizações da entidade reguladora e, sobretudo, porque temos um mercado de frequências completamente espartilhado e que é inimigo de novos projetos. Pronto, para dizer com toda a franqueza. E isto devia ser mais aberto. Portanto, se fosse mais aberto, não seríamos só nós aqui que estaríamos a agitar as águas. Há pouco tempo acho que foi o Ricardo Costa, que é um responsável editorial de um dos maiores grupos que é a imprensa, disse que se não fosse o Observador, o Expresso e a SIC não se tinham movido no online. É assim que as coisas são. Se não aparecem novos operadores com novas ideias, as coisas não se mexem. Portanto, e há pior serviço, e depois a seguir as pessoas queixam-se que têm menos rendimento. Não, as coisas têm que mexer e mexem-se por via da concorrência. Portanto, o outro aspecto que também eu acho que continua a ser pouco considerado é esse problema da propriedade. Portanto, conhecer bem quais são os sistemas, haver mais transparência sobre isso. Há um portal de transparência da entidade reguladora que tem muita informação, mas às vezes informação pouco prática. Quer dizer, por exemplo, eles fazem com regularidade um relatório sobre, designadamente, o estado económico dos órgãos de informação. Nós lemos aquilo e percebemos que alguns órgãos de informação não dão a informação mínima para se perceber o estado em questão e os garejos de análise também são um bocadinho pobres. E mesmo assim, por exemplo, a própria entidade reguladora luta neste momento com a dificuldade
de saber quem é que está por trás do fundo da Global Media. Mas agora, há outra questão que eu queria colocar, para não demorar muito mais tempo e que eu acho que é muito importante também referir, que é se deveria ou não haver, de alguma forma, um tipo de políticas públicas que, além de tornarem o mercado mais competitivo, fizessem aquilo que alguns países têm ensaiado de formas diferentes, que é formas diretas ou indiretas de apoio a esta atividade, digamos assim. Considerando que é uma atividade, como eu disse, é importante para o bom funcionamento da democracia. Como é que isto acontece noutros países? Há um relatório que já tem alguns anos, da Reuters, que estudou países desde a Finlândia até ao Reino Unido, passando pelos Estados Unidos, pela França, pela Alemanha, e permite ver, nessa altura, admito que agora já tivesse havido evolução, o grosso do dinheiro público vai para as televisões. E vai para a televisão pública. Só para as pessoas terem ideia. Eu acho que muitas vezes as pessoas não têm ideia desta dimensão. O Estado português não chega a ter 1 milhão de euros de apoio à imprensa regional. São, enfim, não sei quando é que está no orçamento para 2024. Não chega a ter 1 milhão de euros, mas gasta, como já disse, 13,5 milhões de euros na Lusa, na agência pública, e depois quase 200 milhões na RTP. Os 200 milhões da RTP não é dinheiro que sai do Orçamento de Estado, é dinheiro que sai diretamente do nosso bolso. Vejamos nós ou não vejamos a RTP, todos pagamos na conta da eletricidade, mesmo um cego, mesmo uma casa que não tem lá ninguém dentro, mesmo uma empresa que não tem uma única televisão no seu sítio, todos pagam. Mesmo as escadas dos prédios. Mesmo as escadas. As escadas têm contador de eletricidade, portanto, a partir do momento em que têm contador de eletricidade, pagam taxa. Pagam uma taxa de televisão e isso aproxima-se dos 200 milhões de euros. Quando chegamos ao fim do ano e quando olhamos para as contas das empresas, isto cria uma distorção importante. Porque, por exemplo, a RTP tem um salário médio por trabalhador que é o mais elevado deste setor. E mesmo assim faz greves. Portanto, não deixa de ser significativo. Há uma discussão toda sobre o que deveria ou não deveria ser a RTP o serviço público, deixa isso de lado. Agora, a verdade é esta, há dinheiro público, venha ele de uma taxa ou venha ele diretamente do Orçamento de Estado, em duas empresas. O que é que há para além disso em Portugal? Muito pouco. O que é que há noutros países? Na maior parte dos outros países o que tem havido são apoios, e em Portugal também existe algum apoio, podemos considerar que existe algum apoio nesse sentido, mas não consegui vê-lo contabilizado, apoios indiretos, por exemplo, as taxas de venda de jornais na banca, ou as taxas de assinatura no online, são taxadas por uma taxa de IVA mais reduzida. Portanto, isso corresponde a um custo fiscal, não é? Portanto, considera-se um apoio e deve ser contabilizado. Isso acontece em muitos países e há muito tempo, e depois existem outros apoios, sobretudo naqueles casos que têm mais influência na imprensa escrita, é onde as coisas acontecem mais. Os portes da imprensa. Em Portugal há os portes de correio, portanto, mas que nós percebemos que é uma coisa que cada vez vale menos, não é? Porque os portes de correio vão suportando uma imprensa regional muito anémica, permite que faça chegar os jornais dessas assinaturas à casa das pessoas. Estamos a falar muito de uma imprensa do interior, fazer chegar esses jornais a casas de pessoas que migraram ou para as cidades ou para o estrangeiro. Portanto, sem esses portos, muitos desses jornais, por isso mesmo, acabariam imediatamente, não suportariam esse custo e o preço da assinatura não o paga, não é? Há esse tipo de apoios. Que ideia tem surgido e, mais recentemente, designadamente, discussões que têm havido na Europa e que eu acho um caminho, porventura, interessante, a merecer algum debate. Um dos grandes problemas dos apoios públicos é que se os apoios públicos não forem completamente cegos, acabam por representar uma forma de os governos ou dos Estados condicionarem a liberdade e orientarem a informação. Portanto, tudo o que acontecer nesse domínio é perigoso e não deve acontecer. É melhor estarmos nus e honestos do que bem vestidos e desonestos, digamos assim. Qual é a ideia que tem surgido e que pode eventualmente ter algum caminho para andar, mas tem dentro dela alguns perigos complicados? Essa ideia é
aquilo que é o custo que as pessoas têm com as assinaturas que fazem, hoje em dia a maior parte das pessoas tem a sua informação a partir de órgãos online. Esses órgãos online, pela necessidade do seu próprio modelo de negócio, aconteceu connosco, está a acontecer um pouco por todo lado, em alguns até muito mais, em Espanha ou em França, ou mesmo em Inglaterra, é muito difícil conseguir consultar a imprensa de qualidade sem ter assinatura. O problema é que as pessoas não conseguem ter assinatura para tudo, não podem ter assinatura, e quando chega um momento mínimo aperto, cortam na Netflix ou na HBO, mas se calhar antes já cortaram nos jornais que tinham, porque se não forem lá para um jornal de qualidade, vão lá por aquilo que aparece nas redes ou aparece no sítio qualquer. Porque há a sensação que se tem acesso à informação. Exatamente, porque essa sensação não desapareceu e depois, aquele artigo não consigo ler, paciência, leio outro parecido noutro sítio. Ou então alguém me faz chegar através do WhatsApp, que é uma forma de pirataria muito vulgarizada. A ideia que tem surgido é o custo que os cidadãos têm para ter uma assinatura, e que é uma sua escolha, cada um escolhe a assinatura que quer ter, descontar integralmente, não no cálculo do IRS, mas no valor a pagar do IRS. Isto é, abate diretamente à coleta, como se costuma dizer. Isto é, se eu tiver que pagar 100 euros de IRS e tiver uma assinatura de 20 euros, só pago 80. Portanto, para o cidadão, a assinatura passa a ser gratuita. A questão é saber. Portanto, é o Estado que paga. Portanto, é o Estado que paga. É o Estado que paga. Ora bem, isto pode não representar um valor muito elevado. Nós, em Portugal, teríamos hoje, na melhor das hipóteses, não chega lá, 10 milhões de euros em receitas de assinaturas dos órgãos de informação de imprensa, todos. O último número que vi até será inferior a este, 7 milhões e meio. O que quer dizer que, imaginando que nós duplicávamos o valor das assinaturas, portanto, isto permitia que o dobro das pessoas, ou as mesmas pessoas que fizessem mais assinaturas, ou houvesse o dobro dos assinantes, um custo para o Estado que não chegaria a 20 milhões de euros. É o custo da Lusa. Portanto, não é um custo exorbitante, é 10% do custo da RTP. Agora, a questão que se coloca é que eu estive a ouvir uma conferência, umas coisas sobre isso, aqui há uns tempos, aliás, eu julgo que o António participou numa conversa que houve em Cascais, sobre financiamento dos órgãos de informação, e uma das pessoas que lá estava presente, que na altura tinha sido há pouco tempo Parlamento Europeu, que era o Rui Tavares, disse que isto é uma boa ideia, que está a ser discutido na Europa, só que não se pode dar isto a toda a gente, porque não se pode dar a quem dê contra-informação, a quem dê discurso de ódio. Portanto, teria que haver uma espécie de tribunal, uma espécie de juízes que diziam qual era a informação que era ou não era tolerável. Ora, quando entramos aí, acabou. É melhor não ter, porque a partir desse momento por entramos aí... Por aí só se salva a revista Brutéria. Pois, provavelmente só sabe. Vai ninguém. Quer dizer, porque o discurso de hoje, o discurso que nós ouvimos hoje a muitos políticos e a muitos comentadores é que a imprensa está sensacionalista, toda a gente está a explorar a história dos tribunais, são julgamentos na praça pública e, portanto, ia tudo já pela valeta, né, a opinião destas almas. E nós sabemos que essa tentação existe. Nós tivemos no Parlamento, há poucas semanas, um projeto do governo do Partido Socialista para criminalizar o discurso de ódio que poderíamos levar, não sabemos bem aonde. E sob esse ponto de vista, sobre o que isso poderia significar, eu passo a vida a recomendar os artigos da Patrícia Fernandes. Ela hoje escreve um artigo aqui em que recapitula a importância da liberdade de expressão, vai ao Stuart Mill e acaba em algumas coisas que estão a acontecer. E no fim não ilude o problema da autocensura. Ela fala de um caso na Irlanda e da forma como na Irlanda há uma espécie de autocensura para não haver o discurso de ódio e como isso é política da própria Comissão Europeia. Eu acho que nos deve fazer refletir e, portanto, isto é sempre um tema onde é muito, muito difícil chegar a soluções. Eu diria que o mais fácil de fazer é criar condições de mercado para haver mais inovação e mais gente a mexer nisto. O mais difícil é pensar que isto se resolve com o cheque do governo.